para magnetizar o nosso resultado. Sempre que nós estamos diante de um problema, a nossa maior preocupação é em como resolver esse problema. E esse também é o nosso maior erro. E eu vou dar algumas histórias da minha vida, nós conversamos sobre isso dentro do grupo ontem, então eu troquei o tema dessa live justamente para ajudá-las a entender esse processo. Em seguida, se for possível, eu vou ensinar vocês também por que a vida apronta certos testes. Bom dia! Bom dia! Tô gostando de ver a galera aqui, Tuane. Quando nós estamos próximos de concretizar esses nossos desejos, a vida ela nos apresenta testes para realmente saber se é aquilo que nós queremos. Eu chamo isso de carta de declaração. Sabe quando você vai a um médico ou quando você vai realizar algum procedimento e você precisa assinar uma declaração que você está consentindo com aquele procedimento, que você concorda com aquele procedimento? É basicamente isso. Então, quando nós não compreendemos como esse universo literalmente acontece, como ele se reorganiza a nosso favor, nós acreditamos que certos acontecimentos sejam para o nosso mal, mas pelo contrário, se nós conseguirmos romper certas barreiras, nós vamos perceber que aquele teste, aquela dificuldade, aquela dor, aquele desespero, na verdade, era só uma fase final que precisava, que exigia um pouco mais de força, de esforço seu, para que ao romper você entrasse na frequência que você deseja. E ali sim você vai magnetizar os nossos resultados. Então muitas de vocês falaram o quanto estava sendo difícil o desafio Magnetize em relação à questão emocional. Eu vi uma das nossas seguidoras e uma das nossas alunas no desafio mandou um texto dizendo exatamente o quanto ela estava passando por uma situação difícil emocionalmente desde quando ela começou o desafio. Por quê? Porque nós estamos em uma frequência onde nós estamos na nossa zona de conforto. E ali, como a própria palavra diz, é confortável. Quando a gente vai romper essa barreira para ir para um novo ambiente, o nosso corpo ele reage a essa frequência estranha. É exatamente como quando nós ficamos doentes. Quando entra um vírus, nosso corpo reage. Então nós temos um sistema imunológico que vai tentar nos proteger daquela situação. Nosso organismo ele não sabe se é bom ou ruim essa próxima frequência que nós estamos prestes a entrar. Mas pelo fato de nós ficarmos ansiosas, de nós mudarmos o nosso estado emocional, é aí que ele acredita que aquela nova frequência talvez seja uma frequência de perigo. Então ele se reorganiza hormonalmente falando, às vezes a nossa imunidade cai e diversas outras questões acontecem justamente para impedir que você rompa essa barreira. Mas olha só, quando você está prestes a romper, é justamente onde esses testes da vida acontecem. Já viu aquela, nós tínhamos, eu e minha melhor amiga, Ana Carla, nós tínhamos uma empresa chamada Easy Leveza Sabor. E essa empresa, ela passou por vários altos e baixos. E toda vez que nós estávamos passando por uma crise, uma das nossas funcionárias, a Kátia, ela falava assim, ó, calma meninas, calma, porque quando a tribulação ela é muito grande, é porque a graça é maior ainda. E aí, desde aquela época, eu era muito nova quando nós tínhamos essa empresa, eu tinha 21 anos, desde aquela época, essa frase, ela ficou gravada na minha mente. E depois, ao longo dos estudos dentro do ISC, nós entendemos exatamente como isso acontece no nosso corpo, energeticamente falando. Então, eu tenho até uma imagem aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas esses são os dois temas. Então, vamos entender como desapegar do problema. Você já passou por essa situação? Onde você está tão preocupada no como? Você procura pelo como? Esse é um problema para você? Quando você está diante do problema, você procura como resolver. Como resolver? Eu levei muito tempo para compreender isso e entender que realmente o como não nos pertence. Quando você assiste a aula de ontem, você percebeu que para que essa maçã se tornasse uma maçã, o como fazer não nos pertence.
O que nos pertence para fazer com que essa maçã se torne uma maçã? São 6 passos da live de milhões. Então você primeiro escolhe qual é o efeito desejado para encontrar então a causa específica desse efeito específico. Qual é a causa específica para esse efeito? A semente da maçã. Então eu escolho ter um efeito, então eu escolho a causa para esse efeito. E eu planto essa semente de maçã e aí eu ajo com fé inteligente. Eu não posso simplesmente entrar no processo, plantar a semente e não fazer mais nada. Se eu não aguar, se eu não adubar, se eu não cuidar, se eu não tiver constância nesse processo, por mais que exista uma energia na semente, a energia da criação que nós falamos ontem, se eu não fizer a minha parte, Deus não consegue fazer a parte dele. A minha parte é só cuidar, é ter constância, ter disciplina. O fazer todos os dias de uma forma leve, porque você não precisa estar lá 24 horas regando. Você não precisa estar lá 24 horas tentando ver se a maçã está brotando ou não. A macieira, né? E o que nós fazemos quando nós estamos diante de um problema? Toda hora nós tentamos encontrar o como. Como que isso vai acontecer? Como que eu vou resolver? É como se você tivesse acabado de plantar a semente e você toda hora cavucava, cavava e olhava a semente. Só que você está atrapalhando o processo. Existem ações que cabem a nós e ações que cabem a Deus, a energia divina, o universo, independente da sua crença religiosa. Lembrando que nós nunca falamos sobre religião, e sim sobre as leis divinas, as leis universais, as leis da vida como um todo. É isso que nós aprendemos dentro do ISC. Nós aprendemos como entrar em harmonia com todas as leis, ao mesmo tempo que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades e habilidades, trabalhando o nosso autodesenvolvimento, mas muito além do autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento em comunhão com as leis, porque somente assim você aprende o jogo da vida, as regras, as leis do jogo da vida, e aprende a como se tornar um atleta para ganhar esse jogo. Por isso que nós nos chamamos dentro do ISC de atletas da vida real, atletas de mentalidade sarada. Porque não adianta apenas você saber as regras do jogo se você não treinar todos os dias para desenvolver as suas capacidades e as suas habilidades para ganhar esse jogo da vida, conquistando aquilo que você deseja. Então, quando você compreende esse processo, que é uma lei chamada lei de causa e efeito, você compreende exatamente que o como, a parte maior da criação dessa semente não vem de você, não vem de mim, vem de uma energia superior. Só que nós temos que fazer a nossa parte. E é por isso que nós temos dentro desse Instagram a síndrome de Janaína. Quando você escuta uma pessoa falar, se Deus quiser, que é exatamente a música, né? Janaína acorda todos os dias às 4h30, já na hora. Ou seja, você faz tudo da mesma forma, esperando um resultado diferente, e ao não ter o resultado diferente, o resultado que você deseja, você terceiriza isso para Deus. Se Deus quiser. Não, mas Deus já quis. No momento que você pisou nessa terra, Deus já quis. Você que não quer entrar no seu processo, que é a lei de causa e efeito, é você escolher a semente do seu desejo para plantar. Nós temos uma frase no ISC que é assim, plantando desejos, colhendo diamantes. Porque quando você planta um desejo, Deus faz infinitas vezes mais. Quando você planta uma semente, você não colhe uma maçã, você colhe a abundância de uma macieira. Só que você precisa entrar no processo, persistir no processo, agir com fé inteligente e não negligente. Porque fé negligente é justamente aquela fé que você faz uma única coisa e você acha que você está fazendo muito, você acredita que você está fazendo toda a sua parte, e você fala assim, não, eu já fiz, agora Deus vai prover. Não continua fazendo não para ver se Deus vai prover. Não é questão de Deus apenas. É porque ele só faz depois que você faz a sua parte. Nós estamos sempre em comunhão, nós estamos sempre em conjunto. É co-criar. Não é ele criar sozinho, nem nós criarmos sozinhos. É criar em união. Sendo assim, quando você faz apenas aquilo que você acha que é o suficiente, você está agindo com uma fé negligente. Você está negligenciando o processo. A fé inteligente é
acreditar naquilo que não se pode ver. É confiar que ao plantar uma semente, em algum momento, por mais que eu não esteja vendo isso nesse momento agora, em algum momento esse broto vai surgir, a árvore vai crescer, a macieira vai vir a ser e o fruto, em algum momento, vai ser colhido por você. Então, isso se chama PCI. Dentro do ISC, nós trabalhamos com o processo de criação intencional. São 7 fases. Eu estou falando apenas a segunda fase para vocês. Porque eu preciso que vocês compreendam aqui que o como não nos pertence. Então, quando você está diante de um problema, esperando por um resultado, esperando por um efeito, se você não compreender que a nossa mente consciente, ela não foi criada para encontrar o como ele é acessado. Eu tenho certeza que você, quando estava procurando por uma solução, já teve insights. Sim ou não? Vai me falando aqui, porque eu não gosto de fazer esse monólogo, eu gosto que vocês interajam. E manda esse aviãozinho para o máximo de pessoas que devem estar acordando agora. Sim. E sabe aonde veio esse insight? Tenho certeza que vocês já passaram por isso, assim como eu. Esse insight provavelmente deve ter vindo quando você estava em um momento que eu gosto de chamar um momento de plenitude. Sabe onde acontece, qual que é a central dos insights? Lá no chuveiro. Quando você está tomando banho, é bem provável que você tenha uma ideia. E aquela ideia é o que nós chamamos dentro do ISC de ideia inspirada. E se você aplica a ideia inspirada através de uma ação guiada e intencional, é bem provável que você acesse a solução daquele problema. Já tiveram ideias ao tomar banho? Sim ou não? Já tive várias ideias no chuveiro. Exatamente. O chuveiro é uma das centrais de insights, tá? Nós temos várias outras que nós ensinamos para vocês dentro do ISC, porque, né, imagina, você tá no meio do trabalho e você precisa ter uma ideia, você vai correr tomar banho. Não vai rolar. Mas existem outras formas de acessar esse conhecimento, que é acessar a sabedoria divina, que é acessar o seu eu interior. Então, a nossa mente consciente, acredite, ela não foi programada para entender o como. Ela não fabrica o como. Ela te proporciona o acesso. Porque tudo já está criado. Tudo já está à nossa disposição. Nós só precisamos de compreender como entrar nas frequências daquilo que nós realmente queremos. Você não cria nada. Mera ilusão acharmos que nós criamos alguma coisa. Todos os elementos, quando nós olhamos para a física quântica, tudo já está à nossa disposição. Nós só precisamos de acessar. E a partir desse acesso, através do PCI, nós somos capazes de trazer para o mundo físico uma ideia que foi acessada utilizando os elementos que já estão à nossa disposição. Sendo assim, quando a gente olha para o nosso pêndulo, eu não estou com nenhum colar de pêndulo. Quando nós olhamos para o nosso pêndulo energético, imagina aqui o triângulo, né? Nós sempre usamos esse triângulo, vamos usar assim. Aqui está o ápice, nós temos os dois polos opostos. Se há um problema, é porque existe uma oportunidade. A vida, ela sempre é dual. Ela é dual em todos os planos. Em gênero, feminino, masculino. Temperatura, frio, calor. Sol, lua. Dia, noite. A nossa vida, ela é dual. Isso faz parte da didática do Criador. Essa é uma das leis universais. Então, se você está passando por um problema, e dependendo da intensidade desse problema, do tamanho desse problema, acredite, o polo oposto, ele é correspondente e existe uma oportunidade tão grande quanto. Lembra da frase que eu disse para vocês que a minha funcionária vivia repetindo para mim? Quando nós tínhamos a empresa? Calma, se você está passando por uma grande tribulação, é porque a graça, ela é maior do que a tribulação. Ela é tão grande quanto. E ela estava falando com a sabedoria dela, exatamente... Ah, obrigada, meu bem. Aqui, ó, um pêndulo energético pra gente. Então, nós temos exatamente isso. E a nossa vida, ela é esse ritmo, né? Qual é o nosso
maior objetivo na vida é tentar oscilar menos entre os polos. Porque aí nós entramos no nosso equilíbrio. Então, quando nós estamos vivendo o polo do problema, acredite, existe uma solução, existe uma oportunidade nesse problema. Eu tenho algumas aulas que eu falo exatamente que os problemas são caixinhas de presente, que se nós soubermos realmente como abrir essa caixinha, nós vamos entender que o problema, ele só é uma máscara de uma grande oportunidade de mudança e transformação em nossas vidas. Então, quando você está diante desse problema, tenha certeza, existe uma grande oportunidade ali dentro. E o como, ele precisa ser acessado. E como que nós acessamos o como, Liza? Exatamente com o tema dessa aula. Desapegando do problema. Olha o que aconteceu há alguns anos atrás. E foi exatamente o que aconteceu lá no nosso grupo. Então, nós estamos falando sobre isso hoje porque é um dos maiores problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós não sabemos lidar com isso, nós sempre focamos no como eu resolvo isso, como eu saio dessa situação, como eu saio dessa dívida, como. E você fica cega para as soluções. Você se torna um cavalinho com aqueles freios, olhando apenas para o como. É como se você estivesse dirigindo um carro e ao invés de olhar para frente, que é onde você vai encontrar a solução, você está olhando para o retrovisor, olhando para o passado. Por quê? Porque enquanto nós não entendermos que aqui e agora, essa maçã, ela se tornou uma maçã por causa de causas anteriores. As causas já aconteceram, alguém já plantou, alguém já literalmente regou por algum tempo, alguém já fez o processo para que essa maçã se tornasse essa maçã. Não adianta eu querer resolver o problema olhando para o efeito. Eu vou ter que ir sempre na causa. Só que nós ficamos dando murro em ponta de faca quando nós olhamos para o problema. Só que o problema, ele já está na sua vida. O problema já está concretizado. Ele passou pelo processo do ISC. Imagine, sintonize e concretize. Ele já se concretizou. Porque um dia você imaginou, um dia você agiu de uma forma impetuosa ou de uma forma ansiosa, apática. Você teve as suas tomadas de decisões certas ou erradas, que te trouxe para um processo onde você ficou alimentando isso, porque nada é por acaso. O problema não surgiu da noite pro dia na sua vida, eu tenho certeza. Você não se separou do seu marido da noite pro dia, não foi uma explosão, foram faíscas, lembram? São pequenas faíscas que vão alimentando. São pequenas faíscas que vão começando um incêndio, que de repente esse incêndio incendeia todo o relacionamento, incendeia a sua vida profissional e de repente o problema surge como se ele tivesse surgido do nada, mas o problema, ele já tem sido alimentado e tudo que a gente alimenta cresce. Então, existiu um processo anterior do qual não há mais como ser modificado. Não tem como eu ficar olhando para o problema querendo resolver o problema através do problema. É a velha caixinha. Enquanto eu não saio da caixinha e enxergo de fora a situação, eu não serei capaz de resolvê-la. Sendo assim, precisamos de desapegar do como. E aí você precisa desenvolver as suas 7 habilidades mentais, que é o que nós mais fazemos dentro do ISC. E tem uma das habilidades mentais que é a intuição, que é o que te leva a ter acesso. Eu estudei esse tema por muitos anos, porque eu sempre fui uma pessoa intuitiva, todos nós somos em algum grau. Só que nós acreditamos que isso é um dom aleatório, mas não, isso é uma habilidade mental. É uma faculdade mental que você pode desenvolvê-la. E existem inúmeras técnicas. Eu trouxe a mais simples e a mais eficaz para dentro do ISC. E você consegue entrar na frequência do seu desejo e achar as melhores respostas dentro daquela frequência. Porque existem inúmeras respostas, mas você consegue pensar a melhor para a sua situação atual. Então hoje eu quero deixar, porque eu não consigo, as lives estão sendo incríveis, todo mundo já está tendo algum resultado. Se você não está no grupo, corre para o grupo e faça o exercício que está lá. É um exercício de diversos exercícios que nós temos no ISC, mas eu estou doando esse exercício para você. Para que você comece a causar a realidade que você deseja e parar de viver uma vida mediana, medíocre,
Todos nós viemos ao mundo, viemos à Terra para ter uma vida abundante. Só que nós, devido às formas que foram nos entregues ao longo da vida, acreditamos que não, a vida foi feita para ser essa corrida dos ratos, a corrida atrás do dinheiro. E não é sobre isso, é muito além disso. Como eu desapego, Lala? Simplesmente tirando o foco do problema. Olha o que aconteceu comigo inúmeras vezes, porque eu precisei de errar muito para aprender. Porque a sua mente consciente, ela vai falar o seguinte: não, nós passamos a vida inteira focando no como, e não é porque a Laís está falando que não é assim que agora, do nada, nós iremos parar. Mas eu posso te provar com a minha vida, eu posso te provar com a vida de todas as alunas do ISC. E agora, se você estiver no grupo, você está ali presente, está vendo a Paula tendo resultado, a Bia falando exatamente a mesma coisa, que ela fez o exercício de ser plena no meio do caos ontem e ela conseguiu pagar uma dívida. Pagar uma dívida. Nossa, Laís, é mágica? Não, não é mágica. Ah, é manifestar o desejo? Não, não é sobre manifestar o desejo. Eu não me familiarizo com essa palavra porque manifestar, por mais que o universo use esse meio, ele ainda, essa palavra ainda faz com que nós, que não temos ainda uma consciência elevada para trabalhar esses conceitos, acredite que é só o fato de eu imaginar e sintonizar que eu vou concretizar. Não, o processo de imaginar, ele tem etapas, ISC. O projeto de sintonizar, ele tem etapas para que então você concretize. E todas essas etapas exigem uma ação intencional nossa. E eu te ensino como agir em cada etapa dentro do ISC. É exatamente sobre isso. Mas quando a gente acredita que é apenas manifestar, você acha que você vai sentar plena aqui no seu sofá e do nada alguém vai bater na sua porta e vai te trazer 10 mil reais. Não é sobre manifestar nesse sentido. Essa mágica, ela acontece? Sim. Só que você precisa fazer a sua parte no processo. E nós não sabemos fazer a nossa parte no processo. Eu demorei muito tempo para aprender. E o meu maior erro era esse aqui que eu estou falando para vocês. O que eu fazia? Focava no como. Olha só, todo mundo passou por isso. Quando você perde uma chave dentro de casa, quando você perde alguma coisa dentro de casa, você fica desesperada procurando. Porque você está focado no como, certo? Você está procurando, você está agindo diante de um estado emocional, que é o desespero, a ansiedade, quero achar. Como, onde? Aí você não acha. E de repente, quando você esquece da chave, você fala, chega, depois eu acho. Você volta, você passa pelo ambiente e fala, olha a bendita da chave ali. A chave estava na sua frente o tempo inteiro. Assim como todas as respostas estão dentro de nós o tempo inteiro. Acredite, eu custei entender essa frase. Todas as respostas estão dentro de nós. Nós não precisamos de nos voltar para fora. Fora é apenas um reflexo do nosso mundo interior. Nosso mundo exterior é apenas um jogo de espelho daquilo que está dentro. E aí, quando você entra nesse módulo que é a terceira fase do ISC, você entende por que várias coisas deram errado na sua vida, porque foi assim comigo. Alguns anos atrás, eu estava diante de uma dívida de 30 mil reais. Eu até contei essa história nos stories. E o que eu mais pensava era como eu vou resolver essa situação. Como? Eu acordava pensando no como, eu dormia pensando no como. Até que eu já estava voltada muito para a construção do ISC. E eu fui treinar essa parte. Porque, assim como vocês, eu sou um ser humaninho, emocional, energético, falho, que também estou no processo. Obviamente que talvez eu já tenha dado alguns passos à frente. Mas quando eu estou dando as aulas, quando eu estou gravando os podcasts para vocês dentro do curso, dentro do nosso treino, não é um curso, é um treinamento. O que eu faço? Eu estou diante de todos os materiais, às vezes de 4, 5 livros, os meus materiais escritos, eu já estudei, eu já pontuei, então eu falo. E eu aplico 89%, 90%. Ainda estou lapidando para fazer 100% todos os dias. Mas óbvio, nossa rotina, existem coisas que nos tiram às vezes da rotina, mas eu faço todos os dias pelo menos 1 hora. Quem inicia o ISC faz por 20 minutos e já tem um resultado magnífico. Quem já está há mais tempo vai fazendo, intensificando, porque o segredo da mudança
É repetição, intensidade. Repetição, intensidade. Assim como é treinar. Você não vai treinar uma vez na semana e acredita que vai ter um resultado magnífico daqui a um mês, não. Você vai todos os dias, um pouquinho todos os dias, e você nem percebe, mas um dia você mudou o seu corpo. Já percebeu isso? Você está treinando, você não sabe exatamente qual foi o dia da virada de chave, aonde você começou a emagrecer. Ao mesmo tempo que você não sabe qual foi o dia que a minha perna começou a ficar torneada desse jeito. Você entra no processo e de repente, depois de 2, 3 meses, você olha no espelho e fala assim, nó, mudei. Ou então as pessoas começam a falar, nossa, como você emagreceu, nossa, como seus braços estão fortes, nossa, mas você tá ficando bonita, hein? É assim. Aí quando você tá no EC, sabe o que acontece? É igual a Vanessa, uma aluna minha do EC, fala assim, Liza, todo mundo, eu não notei a diferença, porque eu não sei qual é essa diferença, mas todo mundo, quando olha pra mim, fala assim, nossa, Vanessa, como você mudou? Nossa, o irmão dela fala muito, né? A Vanessa não tá aqui, ela vai assistir depois gravado. Vanessa, aí você escreve aqui nos comentários. Ela fala assim, Liza, o meu irmão notou muita diferença de como eu respondo agora, de como eu reajo às situações, de como eu estou lidando com os meus problemas. Todo mundo percebe a diferença. É exatamente sobre isso. Quando você entra no processo, às vezes isso não é notório ainda, mas de repente as coisas mudam. Do nada. Do nada. Então, eu estava diante dessa dívida e eu focava no como. Até que chegou um momento que eu falei, cara, não aguento mais pensar nisso. Eu preciso de uma paz mental, eu preciso de pelo menos 3 dias sem pensar nessa dívida. E eu fiquei 3 dias sem pensar nessa dívida. Sabe o que aconteceu? Quando eu desapeguei do problema, quando eu treinei essa parte que fala justamente sobre a intuição, sobre o equilíbrio energético que nós fazemos, principalmente alinhando os 7 pontos energéticos que são conhecidos como 7 chakras. Nós não trabalhamos nessa vertente profunda, mas nós trazemos o conhecimento. O ISC ele é prático, tá? Vocês não vão ficar mergulhando em teoria. Não. A teoria quem mergulhou por 10 anos fui eu. Eu trouxe o que era prático para você colocar no dia a dia. E aí eu trouxe os pontos e eu trouxe como você vai equilibrando isso ao longo do treinamento. E aí eu fiz os exercícios, fiz o meu treinamento de mentalidade, principalmente com a 6ª habilidade, que é a intuição. Pasmem. Todos os dias eu olhava para o meu e-mail buscando uma notificação da Hotmart. Eu só olhava para o meu... Lembra? Do cavalo? Eu só olhava para o meu e-mail com essa visão. E de repente, nesses 3 dias que eu me dei de sossego, de plenitude, plena no meio do caos, sabe o que aconteceu? Eu estava olhando o meu e-mail e aí tinha um e-mail com um nome diferente, de um lugar da Austrália. E eu olhei assim e falei assim, ué, que e-mail que é esse? Quando eu abri, eu tinha ganhado um processo de muitos anos que eu não fazia nem ideia que eu teria a possibilidade de receber aquele valor ainda. E ali estava apenas o processo com um valor pedindo a minha conta para transferência. Quando eu desapeguei do problema, eu encontrei uma solução que jamais seria imaginada por mim. Jamais. Porque o como não nos pertence. Mas quando você decide resolver aquele problema, a decisão é o passo para a nova frequência. A decisão é o passo para a nova frequência. Porque enquanto você estiver olhando para o como, significa que você está olhando para o problema. Significa que você continua olhando para uma mesma vibração, estando numa mesma faixa vibracional. Você se encontra na mesma frequência do seu problema. Quando você desapega do seu problema, trabalha suas habilidades mentais, desenvolve alguns exercícios, você vai entrando em harmonia com alguma frequência que possui a sua solução. E você não sabe qual é. Por isso que nós falamos tanto dentro do IEC, nós acessamos a nossa solução. Assim como os insights que vocês falaram, que tem muito na nossa central de insights, que é o banho de chuveiro. E aí, você encontra e você fala, meu Deus, que coincidência. Mas não existe coincidências. Coincidência é o agir de Deus. Não existe, nossa, por acaso eu encontrei fulano de tal que me trouxe uma oportunidade de trabalho, que desenvolveu meu network, que me deu... Não existe por acaso. Nada, olha a nossa frase do ISC, carimba ela na mente. Nada é por acaso. É tudo validação da nossa mente. No momento que a nossa mente tem pensamentos fixos,
que nos colocam em certas frequências, nós entramos no que nós chamamos de servir harmônico dentro do ISC. Tudo ao nosso redor começa a nos servir em harmonia com aquilo que nós estamos pensando. Então, as pessoas, as situações, as oportunidades, elas chegam até a nossa vida para validar os nossos pensamentos. Mas não significa que são as únicas opções. As coisas só acontecem porque nós vibramos, nós emanamos uma energia e nós atraímos semelhantes. Nós atraímos mais do mesmo. E ao atrair mais do mesmo, significa que nós estamos dentro dessa frequência. Se você não toma a decisão, a vida ela é feita de escolhas e lapidada pelos detalhes. Se você não escolhe sair dessa frequência, encontrar um novo resultado, você não sai dessa frequência. E acredite, tem pessoas que vivem 20, 30, 40, 50 anos na mesma frequência. Você conhece alguém que você olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, a pessoa continua trabalhando com a mesma coisa, tendo os mesmos resultados. Será que ela não percebe que ela precisaria de mudar? Nossa, ela está no mesmo relacionamento, ela fala sobre os mesmos problemas, ela continua insatisfeita, mas ela não faz nada para mudar. Sim, você conhece alguém assim? Se você não conhece, corre um sério risco de você ser essa pessoa. E corre um sério risco de outras pessoas te enxergarem dessa forma. Eu sempre falo, e é a nossa música, né? Nosso hino, stand-up. Até quando você vai continuar nessa frequência? Até quando você vai negligenciar o seu processo? Até quando você vai ficar no seu sofá, no seu sofazinho confortável, comendo as suas emoções, assistindo Netflix, ao invés de fazer aquilo que você tem que fazer? Lembra, ninguém vai fazer por você. Levante-se por você. Eu levanto por você todos os dias, 4 horas da manhã, para te entregar o melhor conteúdo. E você não é capaz de usar essa energia para aplicar no exercício às vezes. Quem aplicou igual a Bia, a Pau, todo mundo, tem mais de 50 meninas naquele grupo. Eu não fico divulgando muito o grupo, mas se você quer resultado, entra no grupo. E se você quer resultado maior ainda, decora essa data, 6/6, porque o desafio Magnetize, eu vou te entregar um objetivo específico, é o desejo específico. Todas já estão tendo algum resultado. Tem até gente atraindo o par perfeito, a pessoa que realmente deseja estar na vida. Eu não vou falar quem, porque ela está aqui online, não vou expor a pessoa, mas ao invés de usar para o dinheiro, ela está usando para o relacionamento, que serve também. Então você sai sim do desafio Magnetize com pelo menos um objetivo específico, um desejo específico magnetizado para a sua vida. Mas assim como um atleta que conquista uma primeira vitória, para conquistar outras vitórias, ele precisa de treinar mais. E no ISC não é sobre uma conquista, é sobre todas as áreas da vida ao mesmo tempo. É sobre relacionamento, é sobre profissão, é sobre o âmbito pessoal e sobre conquistas específicas e sonhos que estão guardados na gaveta. Ali você consegue trazer essa harmonia para todas as áreas e fazer a roda girar. A roda da vida, muitos de vocês já preencheram aquela roda da vida, né? Como está o seu espiritual, como está a sua saúde, como está... Na maioria das vezes está uma merda, né? E aí não roda, a roda não roda. Normalmente, sabe aonde está bem desenvolvido? Trabalho. Porque as nossas frustrações a gente joga onde? No trabalho. Tô mal no relacionamento, vou trabalhar mais. Não consigo resolver meus problemas com os meus pais, vou trabalhar mais. Não consigo ter momentos de lazer, vou trabalhar mais. E a gente vive nessa rodinha, nesse looping da vida. E ali no ISC você tem um treinamento onde você desenvolve todas as suas habilidades, capacidades mentais, faculdades, onde você se coloca num processo não somente de autoconhecimento, porque não é só sobre isso, é muito mais sobre entrar em harmonia com as leis do jogo da vida e ganhar cada etapa. Parar de ficar levando esses tapas na cara que a gente fica levando para ter uma vida mediana. Então, olha o que aconteceu. Aconteceu isso comigo, desapeguei do problema, encontrei a solução. A Bia disse a mesma coisa. Laísa, fiz o exercício, ela escreveu lá no grupo. Fiz o exercício, não aguentava mais a situação que eu estava passando dentro de casa. Fui fazer o que nós chamamos de tomar o banho do dia. Treinar, gente, treinar o corpo não é somente sobre estética. É sobre uma limpeza mental. Lembra sempre assim, ó. Se eu tomo banho todos os dias, se eu me alimento todos os dias, se eu cuido de mim por fora, eu preciso cuidar de mim por dentro. E não somente fisicamente, não somente olhando para essa parte nutricional, mas também olhando para a minha energia,
olhando para as minhas emoções, fazendo a minha gestão energética todo santo dia. E uma das ferramentas que vocês têm é vá treinar. Porque quando você treina, você toma o banho do dia, o banho de suor, que suja o corpo e limpa a mente. Ai, Laísa, mas eu não tenho condições de ir pra academia. Tá tudo bem. Você mora num prédio? Sobe e desce escada. Na pandemia eu fazia isso. Ai, mas eu não moro em prédio. Tá tudo bem. Pra cada problema que você me trouxer, eu te trago uma solução. Porque eu fui treinada pra isso. E você deveria estar sendo treinado pra isso também. Porque a vida, ela sempre se apresenta em dois polos. A vida, ela é dual. Você sempre vai ter a escolha de se apegar ao... Fui mostrar pra vocês o pêndulo aqui, eu tirei minha pedra, mas tudo bem. Se a vida, ela é dual, sempre tem dois polos, significa que eu sempre tenho a escolha de me apegar a um dos polos. E toda situação, você pode trazer um problema, mas acredite, existe uma solução. Só que você foi treinado para se apegar ao problema. Sendo que você poderia ser treinado, assim como eu fui treinada, a me apegar à solução. Ah, Laísa, que você teve uma vida muito boa, então em tudo você conseguiu enxergar um lado positivo. Pelo contrário. Aí que você se engana. A nossa frase, né? Quem assiste os BOs dos stories. Aí que você se engana, minha querida. Eu só desenvolvi essa parte da dualidade da vida e me apegando sempre ao lado positivo porque eu vivi o caos dentro da minha vida, dentro da minha infância. O caos. Quem é do ISC, faz as imersões, sabe qual é o caos. E é pesado. Eu vivi o caos em relação à vida com meu pai e com a minha mãe. E foi isso que, depois de chorar muito, depois de viver muitas coisas dentro de casa, que aos 8 para 10 anos eu falei, cara, vai ser assim sempre. Então eu vou ter que... Eu era criança, eu vou ter que viver isso e no outro dia acordar e fingir que isso não aconteceu. Porque era assim como que eles passavam também, eles, né, se matavam e no outro dia parece que nada acontecia. Por que que eu ia ficar carregando o sofrimento? Por que que eu ia ficar dirigindo o meu carrinho olhando pro retrovisor, que é o dia anterior, ao invés de ficar olhando pra frente? E foi assim que eu saí de casa aos 16 para 17 anos, formei com 20, muito nova, mudei de país. Obviamente que tem vários problemas aí, fui fugindo do meu problema, até que Deus me trouxe de volta para cuidar do meu pai com câncer e ao mesmo tempo eu criei o ISC, tem 2 anos que nós temos ISC, e hoje eu não transformo apenas a minha vida, mas eu transformo a vida de milhares de pessoas que entram no meu treinamento. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Quando você começar a se desenvolver nesse processo, você vai olhar para trás e vai começar a ligar os pontos exatamente como tem que ser. Então, acredite, o que te falta para encontrar a solução não é focar no problema. É focar em quais são as causas que eu preciso de plantar hoje para sair desse problema. E eu sei o quanto isso é difícil, porque você precisa de fazer a gestão energética, a gestão emocional. Você precisa de aprender a lidar com isso, porque nós fomos treinados a olhar para o negativo, a encontrar o problema. Laísa, não moro em prédio, não tenho academia. Você consegue ir até uma pracinha mais próxima de você? Vai treinar, vai correr. Não é sobre estética, não é só sobre fazer o melhor treino para ter o melhor glúteo, a melhor barriga. Não. É sobre fazer essa limpeza que é necessária. Laísa, não tem uma pracinha perto da minha casa. Você tem um quarteirão? Vai fazer igual o povo do CrossFit, vai ficar dando volta no quarteirão e outro, não vai pagar nada pra isso. Então, hoje, eu só quero que você faça uma coisa. Vá treinar. Todo o meu podcast do ISC termina assim, ó. Vá treinar. Só que é pra treinar a mente. Só que hoje eu vou terminar essa nossa aula falando pra você. Sabe qual é a ferramenta que você vai implementar na sua vida para desapegar do problema? Vá treinar. E não é para você ir treinar e continuar pensando no problema. É para você ir treinar e pensar no aqui e agora. Aqui e agora eu estou sentindo o meu coração. Eu poderia dar uma ferramenta para você chamada meditação. A maioria não ia fazer. Porque nós precisamos de entrar no processo para nos desenvolvermos mais um pouquinho para encarar a meditação, né? A maioria de nós aqui temos um sério problema para fazer meditação. Mas eu sei que você consegue fazer uma caminhada, consegue progredir para uma corrida e consegue colocar uma música. Pega a nossa playlist do ISC, coloque uma música. Qualquer idiota consegue ligar o som. Mude a sua vibração. E por alguns momentos, por algumas horas ou por alguns dias,
Experimenta desapegar do problema. Vai correr, vá treinar, deixa essa energia fluir, porque assim como a energia ela flui para nós e através de nós, quando você decidir, decisão muda a frequência. Quando você decide sair dessa frequência, fala assim, eu vou resolver esse problema e eu vou acessar o como. E desapega. Depois você volta aqui e me manda um direct falando se você não resolveu o seu problema. Combinado? Então hoje você precisa, a partir de hoje, todos os dias, se você toma banho todos os dias, você vai tomar banho, o banho que falta no seu dia, o banho de suor. E você vai me marcar nos stories, tá bom? Você vai me marcar porque lembra, toda energia que nós recebemos, nós precisamos deixá-la fluir para que alcance mais pessoas para serem beneficiadas. Não retenha nada pra você. Inclusive, tira uma fotinha agora, ó. Tira um print da tela agora. Vai postar nos seus stories, ó. Se eu não ver print com isso daqui, eu tô entendendo que vocês estão recebendo energia e tá retendo. Isso vai fazer mal na sua vida. Tirou o print? Sim? Posta e me marca. Desafio Magnetize. Eu vim para causar. E convida suas amigas safadas que não estão causando, mas desejam uma nova realidade de vida. Amanhã a nossa aula é sobre por que quando eu estou perto de conquistar uma coisa que eu tanto desejo, as coisas começam a desandar. Eu fico doente, eu fico gripada, minha imunidade abaixa, ou então meu estado emocional vai lá pro lixo, eu fico me sentindo como uma pessoa largada na BR. Amanhã é o nosso tema. Porque toda transição de frequência exige um esforço emocional. É a teoria do ketchup. Já viu quando o ketchup entope? Para você desentupir o ketchup, o que você faz? Você tem que apertar um pouco mais. O que a vida faz quando nós vamos mudar de frequência? Ela aperta a gente um pouquinho, ela vai testar. E quando ela testa, ou você passa no teste, ou você fica na frequência que você sempre esteve. Combinado? Gente, muito obrigada por mais um dia de uma live incrível. Não esqueça de, terminei essa live agora, você vai sair correndo, vai entrar nos comentários, vai pontuar suas maçãs, o que você aprendeu, qual foi a frase que mais te marcou, qual foi o conteúdo, vai marcar uma amiga e vai falar assim, ó, eu vim para causar. Vamos para nossa música, hino desse desafio. Tenha um dia magnífico. Sintoniza a sua vibração. Lembra dessa frase. Essa frase ela é minha. Se você vê alguém usando por aí, você vai fazer, ó, copia na Lala. Assuma a sua energia e cause a sua realidade. Mude a sua energia, mude o seu dia. Mude o seu dia, mude a sua realidade. Levante-se por você. Ninguém vai levantar. Leoa, libere o espírito de ousadia agora. Não é amanhã, é agora. Faça por você. Primeiro compromisso sempre com você. Quando você faz por você, você pode dar o seu melhor para o outro. Mas em primeiro lugar vem você. Você não consegue fazer nada por ninguém.